Lucas 9, irmãos, do 51 ao 56, a palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém. Pautado nesses versículos, o tema da minha mensagem nesta noite é Jesus, o Salvador de almas. E eu elenquei aqui 4 lições que nós podemos tirar deste texto nesta noite, e que eu espero brevemente compartilhar com os irmãos. A primeira lição é a consciência que Jesus tinha da sua missão de entregar a sua vida na cruz. No versículo 51, a Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Nós temos estudado o capítulo 9 nas últimas semanas aqui na igreja, o capítulo 9 de Lucas. E nós vimos aqui no capítulo 9, Jesus no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem a ele. E a Bíblia diz que a conversa que eles tiveram ali naquele monte de glória foi sobre a ida de Jesus a Jerusalém para dar a sua vida pelo seu povo, morrer pelos nossos pecados. Nós vimos também que Jesus, ao descer do monte, ele cura ali um endemoniado, a pedido do pai daquele endemoniado, e logo após operar esta maravilha e ver que os discípulos e as pessoas estavam maravilhados com a cura que ele operou, Jesus diz aos discípulos que ele daria a sua vida e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele faz uma referência novamente ao sacrifício dele na cruz. E agora, aqui no versículo 51, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que subiria a Jerusalém. Completaram-se os dias de Jesus entregar a sua vida. É interessante este verbo, o verbo completar, porque ele nos mostra que a morte de Jesus não foi por acaso na cruz. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já havia morrido por nós. A Bíblia diz que Deus, lá em Apocalipse a Bíblia vai dizer isso, Deus já decretou a morte de Jesus Cristo antes de todas as coisas. Então a morte de Jesus não é porque os judeus o traíram, a morte de Jesus não é porque os romanos o perseguiram, melhor dizendo, mas a morte de Jesus foi algo planejado por Deus. A morte de Jesus foi algo decretado por Deus. A obra da redenção feita por Jesus já havia sido planejada pelo Senhor antes mesmo da criação de todas as coisas. Então completa-se os dias e Jesus vai ir para Jerusalém. E nessa subida a Jerusalém ele vai passar por cidades, e uma dessas cidades é uma aldeia de samaritanos. Outra questão interessante, ainda aqui no versículo 51, que eu quero destacar com vocês, é o fato de que o semblante de Jesus demonstrava a intrépida resolução dele ir até Jerusalém e entregar a sua vida por nós. Dava para ver no rosto de Jesus a sua missão expressada na sua face. Embora Jesus soubesse que em Jerusalém ele seria traído.
embora ele soubesse que em Jerusalém ele iriam cuspir nele, iriam prendê-lo, iriam colocar ele numa coroa de espinho. Embora iriam colocar nele, melhor dizendo, uma coroa de espinhos. Embora Jesus soubesse que seria crucificado, Jesus ele não desiste da sua missão. E assim como um rei marcha para a sua coroação, Jesus marchou para a sua crucificação. Jesus sabia que a crucificação não era o fim, mas pelo contrário, era a glória do seu ministério. João 17, quando João escreve a oração de Jesus, e uma parte da oração que Jesus faz antes de entregar a sua vida, João registra as seguintes palavras de Jesus, que ele pede: Pai, glorifica-me. Então, a cruz era a glória de Jesus e ele não retrocede, mas ele caminha vitoriosamente para dar a sua vida por nós. Então, o versículo 51 nos lembra desta verdade. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Versículos 52 e 53 nos mostra que Jesus não foi recebido por aquela aldeia de samaritanos. No versículo 52, a palavra de Deus diz assim: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É interessante que Jesus, ele chega até essa aldeia de samaritanos, ele planeja a estadia nessa aldeia de samaritanos, manda alguns discípulos à frente, mas quando Jesus chega nessa aldeia, ele não é recebido por causa de um preconceito racial. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, embora os samaritanos também fossem povo de Israel. Mas os samaritanos eram judeus que, por causa do cativeiro, eles se misturaram com outras raças. Os samaritanos, por exemplo, adoravam Deus em outro monte, e não em Jerusalém. Então, havia várias questões raciais que faziam com que este povo vivesse em pé de guerra. E por alguma razão, talvez, o modo de vestir, ou o modo de falar, o jeito do Senhor Jesus, aqueles homens, aqueles samaritanos sabiam que Jesus subia para Jerusalém. E por Jesus ser um judeu, ele não é recebido ali naquela aldeia de samaritanos. Os samaritanos não receberam aquele que veio para dar a vida por eles. Os samaritanos não acolheram a Jesus. No entanto, Jesus não desiste dos samaritanos. Ele salva samaritanos. Ele conta uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus ele vai exemplificar o amor ao próximo, ele não usa um sacerdote como exemplo, ele não usa um levita como exemplo, ele não usa um fariseu como exemplo, mas ele usou um samaritano como exemplo. A Bíblia nos mostra Jesus curando um leproso samaritano. E aliás, esse foi o único, num grupo de leprosos que foram curados, o único que voltou para agradecer a Jesus. Jesus curou esse homem samaritano. A Bíblia fala que Jesus salvou uma mulher adúltera, samaritana. E que essa mulher, através da vida dessa mulher, uma cidade inteira de samaritanos foi salva. Então, embora Jesus não tenha sido recebido por aqueles samaritanos aqui nessa aldeia, ele veio para salvar samaritanos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz diferenciação entre judeus e samaritanos, judeus e gregos, homens e mulheres. Jesus é o Salvador. E esse é o tema da minha mensagem hoje, Jesus, o Salvador de almas, e é o que nós vamos ver aqui no texto. No entanto, o terceiro ponto que eu quero extrair com vocês aqui deste texto é o desejo de destruição de Tiago e João.
Versículo 54, a Bíblia diz assim: vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É interessante que nós vemos os discípulos de Jesus tendo dificuldade em várias situações quanto ao poder de Jesus. Na tempestade, eles tiveram medo. Na falta de pão, eles disseram: olha, 200 denários não seriam suficientes para alimentar essa multidão. Mas agora aqui no momento de raiva, no momento de ódio, eles parecem crer no poder de Jesus para operar milagres. Talvez eles até fizeram alguma referência do profeta Elias e contra os profetas de Baal quando desce fogo do céu. No entanto, a motivação de Tiago e João em desejar que caísse fogo do céu era a motivação para destruir aqueles samaritanos. E Jesus nos ensina que Ele não veio para destruir almas, mas Ele veio para salvá-las. Irmãos, muitas vezes, como cristãos, nós seremos rejeitados por aqueles que ainda estão cegos nos seus delitos e pecados. Mas o nosso desejo como igreja não deve ser a destruição de pecadores, mas sim a salvação deles. E aqui eu não estou me colocando ou nos colocando como se nós não fôssemos pecadores. Nós somos pecadores, mas somos pecadores regenerados e fomos salvos por Jesus, assim como Tiago e João. Jesus não veio para destruir almas, mas Ele veio para salvar almas. Em Lucas capítulo 10, Lucas 16, quando Jesus encontra com o baixinho lá, Zaqueu, quando Jesus se encontra com Zaqueu, no final ele diz: o Filho do Homem veio para salvar o perdido. E aí, essa é a quarta lição que eu quero extrair do texto com vocês. Jesus não veio para destruir almas, mas veio para salvá-las. Versículos 55 e 56, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Um dos grandes erros que a história nos mostra são as guerras que foram feitas em o nome de Jesus. Quando pessoas usaram do nome de Jesus para lutar, para matar, para exterminar. Jesus não veio para fazer guerras. Guerra é coisa de homem. Guerra é coisa nossa. Jesus não veio para destruir almas. As guerras, entre aspas, santas, no nome do Senhor Jesus, foram e são e serão, caso elas sejam feitas, um grande erro. As perseguições feitas em nome de Jesus são erradas. Jesus nos mostra que o nosso espírito não é espírito de perseguição. O nosso espírito não é espírito de destruição de alma. O que habita em nós é o Espírito Santo, aquele que é usado para salvar vidas. Então, Jesus responde aos discípulos e os repreende, dizendo que não veio para destruir a alma dos homens, mas veio para salvá-las. E eu quero concluir este sermão nesta noite, dizendo que o propósito da nossa vida como cristãos é salvar almas. O propósito da nossa vida como cristãos é ganhar almas. E é interessante que tem presbiteriano que não gosta deste termo, ganhar almas. Spurgeon escreveu um livro chamado O Ganhador de Almas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala assim: fiz de tudo para com todos, para ganhar o maior número possível de pessoas.
Quando nós falamos que somos ganhadores de almas, nós não estamos negando que a salvação é obra única e exclusivamente de Deus. Mas a salvação é manifestada, as pessoas são salvas por meio da igreja. E o propósito da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, o propósito de todo discípulo de Cristo tem que ser ganhar almas. Jesus não veio para destruir as almas, Jesus veio para ganhar as almas. Então, irmãos, que nós possamos ganhar almas, que nós possamos orar por aqueles que não nos aceitam, que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, que nós possamos orar por aqueles que nos ridicularizam, que nós possamos orar por aqueles que não aceitam a Jesus, porque um dia eu não aceitei a Cristo, um dia chegou um crente chato igual você, querendo falar de Jesus para mim, mas ainda não era a minha hora, mas ainda assim, aquela pessoa pregou a palavra para mim. Quantas pessoas têm orado por gente como eu e como você, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pessoas oraram dizendo: Senhor, converte o Tiago, muda o coração do Tiago, tem misericórdia do Tiago, ao invés daquela pessoa querer, quando eu ridicularizei, porque para mim crente era o seguinte, era a mulher que não cortava o cabelo e o homem que não usava bermuda, e pastor tudo ladrão. Mas ainda assim, ainda que por causa de Jesus muitos nos rejeitem, muitos nos ridicularizam das nossas vidas, da nossa posição, da nossa postura, o nosso desejo não tem que ser de destruição, mas o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus. Jesus veio para salvar as almas perdidas. Jesus nos salvou, nós estávamos perdidos. Se há alguém aqui nesta noite me ouvindo e que se sente perdido, eu quero dizer a você que Jesus é o único caminho. A salvação não está num pastor, a salvação não está numa denominação, a salvação não está em nós mesmos. Mas a você que se sente perdido, eu quero lembrá-los que Jesus veio a esta terra para morrer, para te salvar. Se você acha que não há solução para a sua vida, eu quero testemunhar a você que Jesus é a solução para o perdido. Se há crentes querendo que caia fogo do céu sobre a sua cabeça, eu quero dizer que eles estão equivocados a seu respeito, mas o Senhor Jesus não se equivoca a respeito da sua missão. A igreja pode se equivocar, a igreja pode achar que a missão dela é entrar em guerra contra os inimigos de Cristo, a igreja pode achar que a missão dela é cuidar das coisas desta terra, mas Jesus sabe que a missão dele é salvar o perdido e o pecador. Então eu quero encerrar nesta noite, repetindo as palavras que Paulo disse ao carcereiro na cidade de Filipos, quando ele perguntou: o que farei para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvos. Jesus é o salvador de almas.